versículo 16, vão encontrar a palavra natalício. Na verdade, este dia do Natal, como disse o irmão que estava a apresentar a peça, não é um dia, ou seja, não é uma comemoração bíblica. Antigamente, a população comemorava, ou seja, no dia 25 de dezembro, eles adoravam deuses pagãos, adoravam ídolos, eles voltavam-se para adorar imagens, eles buscavam adoração às imagens. E aconteceu que no ano 354, um Papa Libério, um homem católico, ele instituiu essa data em função da adoração que o povo fazia aos deuses, na perspectiva de cristianizar o dia, para que o povo não se voltasse na adoração aos deuses. Então ele achou por bem convidar o povo a adorar, a lembrar do nascimento de Jesus Cristo. A partir deste momento começou então a adoração, a celebração do dia, o dia 25 para o cristão como o dia do nascimento de Cristo. Nós não podemos defender que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Se assim dissessemos, estaríamos a errar. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu estou trazendo essa história para os irmãos não pensarem que eu estaria a pregar uma heresia. Eu estou a dizer que foi uma data que um homem, ele titulou para fazer com que o povo lembrasse o nascimento de Cristo. Aí se calhar você começa a se interrogar, então como é que um homem titula uma data, a igreja é convidada a adorar? Queridos irmãos, segundo a Bíblia Sagrada, aquilo que não é contra o povo é por povo de Deus. Ou seja, aquilo que não nos faz mal, aquilo que faz bem para a igreja pode fazer. Porque se a humanidade se reunia para adorar ídolos, a igreja hoje não se reúne para adorar ídolos. A igreja hoje, dia 25, se reúne para adorar, para lembrar aquele que nasceu, aquele que veio ao mundo para morrer por causa dessa humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim estou em condições, se os irmãos perceberam, para começar a detalhar como tudo aconteceu. Queridos irmãos, acontece em Gênesis, capítulo 1, no versículo 1 em diante, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tudo começa. No capítulo mais abaixo, os irmãos vão encontrar Deus a criar a vida vegetal, a vida animal. Deus também cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Presta atenção, igreja. Quando Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, Deus cria na perspectiva do homem estar ao lado dele, viver feliz, andar na comunhão. Mas Satanás, porque é mais astuto, ele toma a serpente. No capítulo de número 3 do livro de Gênesis, os irmãos vão encontrar que aí acontece a tentação do homem. Versículo 14 de Gênesis, disse Deus depois do homem pecar. Depois do homem pecar, o homem descobriu que estava nu. E eles se esconderam quando Deus passeava no jardim. Adão disse: Deus, quando passaste, ou quando chamavas, eu ouvi, mas me escondi porque eu estava nu. Aí Deus percebeu que o homem havia pecado. E aí Deus pergunta: por que você pecou? Ou por que você me desobedeceu? Adão culpa Eva, a sua mulher. E aí Deus se dirige a Eva. A Eva também culpa a serpente. No versículo 14, Deus disse:
disto: maldito serás que todas feras, mas que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. No versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. Quando Satanás usa Eva, pensa ele que estava tudo acabado. Estraguei o relacionamento de Deus e o homem. Agora, Satanás, ouvindo aquelas palavras a sair da boca de Deus, começa a se alegrar. Mas no versículo de número 15, no mesmo livro, Deus começa a utilizar uma palavra profética. Deus disse: ó serpente, vou colocar uma inimizade entre a tua e tu vais ferir o calcanhar dele. A palavra de Deus, você não está entendendo. Deus está dizendo: você cometeu erro, Satanás, mas chegará a hora que na mulher vai nascer alguém que vai nascer, ele vai te pisar pela cabeça. E quando ele te pisar pela cabeça, aí vem a glória do homem. Aleluia! Queridos, quando o homem peca, ele fica cabisbaixo. O homem que peca ali, que está ali, está doente. Quando o homem está em pecado, tem que chorar. Lembra-se da vida, alguém pecou, chorou. O homem, quando está em pecado, chora. Adão só percebeu o erro depois de pecar. E o diabo gosta disso, humilhar. Agora que caiu, mas Deus está utilizando a palavra profética. Vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça de Satanás. Vamos prosseguir. Não é em vão. A partir desse momento Deus fica preocupado. Deus fica preocupado porque a criação que Ele fez com amor, parece que tudo está acabado. Deus começa a utilizar, a partir deste momento, vários contatos com o homem. E por sinal, nestes contatos, Deus pareceu mais carinhoso. Deus olhava para o pecado do homem. No capítulo 1 de Isaías, versículo 18, Deus disse: vinde, então erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancas como a neve, ainda que são vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã. Deus está convidando o homem: vinde, vinde. Aí ele encontrando um caminho para a salvação do homem. Se os irmãos lerem o livro de Hebreu, o principal estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É palavra profética. Satanás começa a ficar preocupado. Ele não entende. Depois de muito tempo, termina aí o Antigo Testamento. 400 anos depois, por cerca de 400 anos, depois de terminar o Antigo Testamento, Satanás parece que tudo não deu certo. Deus planificou, não deu certo. Escuta aqui, 400 anos depois, aí aparece um anjo a uma mulher de nome Maria, e ele diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Maria fica preocupada: que salvação é esta?
que quer isso dizer? Aí o anjo anuncia que a Maria teria um filho que se chamaria de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Maria era noiva de José. E os israelitas tinham uma cultura, como a igreja cristã tem: sexo só depois do casamento. Sexo só depois do casamento. Antes do casamento é pecado. Israel preservava esta cultura. Quando eu digo Israel, nós também temos esta cultura. Então, noivo desta moça que teve a graça, de repente aparece ela dizendo que estava grávida. José não queria infamar, não queria denunciar, porque se fizesse a denúncia acabaria por ser morta. Mas diz a Bíblia que o anjo apareceu a José a informar que aquele menino que a Maria estava esperando era algo vindo de Deus, que após o nascimento este menino teria um nome: Emanuel. Louvado seja o nome do Senhor. Traduzindo, Emanuel é Deus conosco. Presta atenção. Lá em Gênesis, por causa do pecado, porque pecado é tudo aquilo que nos leva além da perfeição de Deus, por causa do pecado o homem distanciou-se. O homem estava de um lado, Deus estava do outro lado. Mas de repente Jesus Cristo fica no meio, e a ele vem com este título. O nome dele não é João, o nome dele não é Pedro, o nome dele não é Maria, o nome dele é Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. Deus estava no meio do seu povo. Depois de muito tempo de silêncio, Deus estava no meio da igreja, no meio do seu povo. Então, no Natal, nós lembramos o nascimento de Jesus Cristo. E não é errado se a igreja comemorar o Natal e levar para o âmbito cristão. Não é errado. Não é errado se nós não paganizarmos as nossas atividades. Não é errado. Não é errado você estar num culto como esse. Lembre-se que Jesus nasceu. Lembre-se que Jesus nasceu. Amém. Como homens, nós também temos famílias. E também dia 25 é conhecido como dia de família. Mas a igreja deve ensinar que Jesus nasceu nesse dia. Quero aqui apelar algo para os irmãos. Não ensinem aos vossos filhos do Papai Noel, do Papai Natal. Não ensina. Ensina ao filho que ele não existe, mas que Jesus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Papai Natal não vai trazer o presente, filho, mas Jesus Cristo nasceu e ele ressuscita nas nossas vidas. É a palavra que deve ser ensinada, porque às vezes essas atividades são paganizadas. O filho esquece de Jesus, começa a guardar Papai Natal, Papai Noel. Ao invés de clamar a Jesus, começa a clamar: Papai Noel, quero presente. Papai Noel não vai aparecer, mas Jesus está conosco. Passa a mensagem ao teu filho. Amém.
Num dia como esse, em que todas as casas têm comida, ou seja, quase todas as casas têm comida, existe centenas de pessoas que não têm o que comer num dia como este. Devemos ser solidários. Devemos partilhar aquilo que nós temos com aquele que não tem. Deus deu a capacidade ao homem, diferente de outros seres vivos. A planta tem vida, mas não pensa. O animal também tem vida, mas não pensa. O homem que tem a capacidade de até desenvolver algumas coisas, porque Deus deu essa possibilidade, ele é capaz de criar algo para prejudicar o irmão, ou para prejudicar o próximo. Vou exemplificar. Por que o homem inventa uma arma e aponta para o próximo? Se ele é racional, não é como um macaco que está por cima de cair no galho e depois mata o outro macaco. O homem sabe que se eu fabricar isso, apontar, eu mato. Por que o homem tem muito dinheiro? Ele rouba aquele que não tem. O homem projeta isso. E no Natal isso é comum. No Natal todo mundo faz dinheiro. Os mercados, no mercado fazem dinheiro. As empresas faturam o suficiente. E todos querem fazer dinheiro. O dinheiro começa a tapar, a cobrir a visão da própria igreja. Muita gente se esquece e começam também a entrar neste negócio escuro, porque querem lucrar com o Natal. Natal não é isso. Natal é lembrar o nascimento de Jesus Cristo. Natal não é você roubar o próximo. Natal não é você, quando está vendendo trigo, dar pancadas porque quer estreitar a caneca ou a lata ou o quilo. Não é isso. Natal não é fazer com que o cliente deixe um troco na tua bancada e você faz de propósito. Não é isso. Natal não é você se embriagar. Terminou, passaram-se tantos meses, hoje é dia 25 e vou beber. Não é isso. Natal não é você se prostituir, igreja. Natal não é você proferir palavras aí contra a vizinhança, não. Natal não é você fazer aquilo que não agrada a Deus. Natal é lembrar que Cristo nasceu num dia como este. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se do Natal. Lembre-se que Cristo nasceu. E peça a Ele que nasça todos os dias na tua vida. Quando o mundo começar a inventar coisas, quando o mundo começar a dizer coisas sobre o Natal, a igreja deve viver e marcar a diferença. E a Bíblia Sagrada diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque todas as coisas velhas passaram e este se fez novo. Quem aceita Jesus, ele não deve viver conforme ele é. Ele tem que morrer com Cristo, tem que ressuscitar também com Cristo. Se você nascer com Cristo, tem que ter nova forma de viver, tem que ter novo padrão de vida, tem que ter nova maneira de vestir, tem que ter nova maneira de falar, tem que ter nova maneira de agir contra o próximo. A igreja é uma palavra que quer dizer tirados de fora para dentro. Quem está na igreja, ele não é de fora. Eu não estou dizendo o templo. Quem é da igreja? Entrar aqui é uma coisa, ser da igreja é outra coisa.
Quem é da igreja, ele tem Cristo. E se ele é da igreja, ele é tirado de fora. Quando você sair daqui, quando arrumar a mesa lá no quintal, por favor, chama a vizinha, chama o vizinho, coma conosco, se alegre conosco. Meu Jesus nasceu e ele também te quer salvar. Até aqui, palavra do Senhor.